Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações, trazendo também personalidades e temas muito importantes para esse programa que é meu, que é seu, que é nosso, e que você pode participar conosco. Você pode mandar mensagem, sugerir temas, fazer suas considerações. Telefone na tela com você, 98802-3444. E você participa e você nos ajuda a construir o diálogo aberto de todas as semanas. Por isso você é sempre o nosso convidado especial. E nesse primeiro bloco do programa Diálogo Aberto de hoje, nós vamos falar sobre o tema do abandono digital. Já ouviu falar? Pois é, no âmbito jurídico, esse termo revela uma forma de negligência parental, caracterizada pela desatenção dos pais quanto à segurança dos filhos no ambiente virtual e na internet. Para refletirmos sobre os riscos dessa criança e adolescente na internet, aqui nós recebemos o advogado André Luiz Bastos Freire, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Pará, e que gentilmente aceitou o nosso convite para conversar justamente sobre esse tema extremamente importante e que te atinge a muitos de nós, né? Todo mundo aí que tem os seus filhos, né? Principalmente crianças e adolescentes que estão envolvidos diretamente na questão do mundo digital e que participa disso aí. Doutor André Luiz Bastos Freire, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a presença, né? Olá a todos. Realmente é um assunto bastante interessante e que a gente não pode descuidar, né? As nossas crianças, nossos adolescentes estão aí na internet a todo momento, então é algo que realmente a gente tem que ficar atento. E sem dúvida, né? O que a gente caracteriza, doutor, como o abandono digital? Como é que a gente pode definir isso aí? O abandono digital, você mesmo falou no início, a negligência aí do pai, o responsável, né? É aquela criança que fica à internet de uma forma que não tem uma pessoa ali responsável, ali dizendo o que pode, o que não pode. Às vezes a criança fica horas e horas, né? A gente até no início falou sobre uma palavra que realmente a gente pode colocar, seria a chupeta digital, né? O pai, de repente, ou não tem tempo, ou não está com vontade de brincar com a criança, coloca aí um tablet, um computador, um celular e deixa ela simplesmente a Deus dará, né? Sem saber aonde ela está navegando, sem se preocupar ali com os perigos que ela fica ali expostas. Então, nesse sentido, uma negligência muito grande, né? Alguns por desconhecimento, o outro simplesmente deixa para lá. Os prejuízos que a gente tem, inclusive pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde, ela fala que até os 3 anos nada de telas, né? De uma forma geral, né? Mas o contato com a rede mundial de computadores, o contato com a internet, avança para essas questões por causa dos riscos, né? Qual seria a idade que a gente teria realmente uma certa segurança para permitir um smartphone, por exemplo, ou um tablet na mão dessas crianças? Qual a opinião, por exemplo, que a OAB nos traz também quando analisa essas questões todas? Quando falou sobre a OMS, né, eu já vi alguns estudos também que diz que até 7 anos a gente tem que ter um máximo de cuidado com acesso à tecnologia. Nós não podemos, é claro, a tecnologia é algo, é um caminho que não tem volta e a gente tem que incentivar, sim, as crianças a acessarem ali todo o aparato tecnológico, mas ali com uma certa prudência, com cuidado, estando ali ao lado, né? Dos 7 até os seus 13 anos, né? Ela sim pode navegar sempre acompanhado dos pais, ou limitando, ou então o ideal seria os pais procurar, hoje nós temos diversos aplicativos na internet, que são os controles parentais, que você vai ter um controle do que o teu filho pode ou não navegar. Esse controle é muito importante para dar limite, para saber que de repente ele não vai acessar um conteúdo pornográfico, ou algum acesso, alguma informação aí de repente que ele ainda não tem uma idade ali para acompanhar, ou até mesmo para sair
essas empresas, elas fazem o mapeamento, né, das blacklist para não deixar serem acessados. Então, o pai, ele tem como fazer esse controle, né, e muito diálogo. O diálogo é importantíssimo. À medida que a criança vai deixando de ser criança, passa para adolescente, ela vai tendo um pouquinho de liberdade maior, mas é importantíssimo o diálogo. O pai sempre falando com o filho o que ele pode, o que não pode, as responsabilidades que ele possa ter, que o pai pode ter em caso de repente ele fazer algo ilícito na internet, porque o pai criminalmente acaba caindo em cima do pai a responsabilidade, né? Se você, eu tinha dado até a questão do exemplo, é a mesma coisa do filho quando pega escondido a chave do carro e de repente comete um acidente. O pai é responsabilidade, né? Por quê? Deixar a chave escondida é a mesma coisa na internet. Você não pode simplesmente deixar aquela senha aberta, franqueada, né? Então, o pai realmente ele tem que ter o total controle e acesso da criança, limitar bastante, não pode ficar aí a qualquer hora, né? Limitar e saber aonde seu filho está navegando. Então, o problema, não é, doutor André, não é necessariamente proibir, né? Mas ter uma regulamentação, né? Ter uma regra, né? Nesse sentido do uso e, logicamente, também desse monitoramento. Né? Você pega, por exemplo, o Facebook, o importante não é saber quem segue você, né? Mas quem você segue, né? Então, muitos pais precisam também acompanhar, né? Verificar o que os filhos estão seguindo, o que eles estão consumindo, né? E isso vale também para a questão aí do uso do cartão de crédito, né? Porque muitos dessas plataformas, por exemplo, elas vinculam logo o cartão de crédito, geralmente é dos pais. Exato. Né? E aí vem consumismo, e aí vem compras que eles nem imaginam. Só acho que nós estamos vivendo um período, por exemplo, de uma certa crise nessa autoridade familiar. Há uma percepção nesse sentido? Olha, o que acontece hoje com o dia a dia dos pais, às vezes de repente muito atribulado, acaba deixando um pouco de lado o seu filho. Eu acho que essa negligência também está... eu acho que o pai tem que chegar, os pais, os responsáveis, parar para pensar e falar, não, eu não posso deixar, porque antigamente, quando o nosso filho ia para a rua para brincar, né, sempre colocava um irmãozinho maior, olha, fica de olho aí no teu irmão, fique atento. E os pais também ficavam de longe, né? Às vezes os pais eles têm aquela falsa ideia de que tá no quarto, tá na internet, tá tranquilo. Mas ali tem crimes que a gente nem imagina. Ainda tem as drogas virtuais. Né? As drogas virtuais. Né? Hoje a internet, do mesmo jeito que ela tem um lado bom, que eu acho que tem que incentivar, a internet realmente é uma gama de conhecimento que a gente tem ali, que pode ser aproveitado, ela também tem um lado negativo que os pais têm que ficar sempre atentos. É aquela história, né, doutor André? Por exemplo, alguém que tem um vício de alcoolismo, tem um caminho, se afastar do álcool, se afastar de ambiente, se afastar de pessoas que podem levar ele a cair nessa fraqueza que ele já tem. Né? Mas no caso da internet não tem como, né? A nossa vida está envolvida diretamente, seja nas compras, seja na comunicação, seja no aspecto realmente de conhecimentos gerais. Então, nós estamos imersos nesse universo. Então, essa regulamentação, essa definição, melhor dizendo, esse controle parental, ele é cada vez mais necessário. Né? Não tem dúvida. Você tocou num assunto muito importante na questão do vício. Né? A principal, do meu ponto de vista, que o pai tem que ficar atento é a limitação da internet. Porque se ele ficar também ilimitado, por mais que de repente ele não esteja entrando em acesso com algo ilícito, o vício da internet hoje já existem estudos que é uma doença. Existem crianças e adolescentes tendo que ser tratados em clínicas psicológicas. Né? Existe até uma CID, né? Um Código Internacional de Doença que enquadra exatamente, essa né? Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente... Tudo bem, se você está com controle parental ali, teu filho está num joguinho inocente, mas se ele ficar muito tempo naquele jogo ali, simplesmente ilimitado, ele vai viciar. E aquele vício pode prejudicar a saúde e depois ele tem que ter realmente até um tratamento com um especialista, com um médico. E até uma recompensa, né, que provoca nisso, né? Um sentimento de prazer, de satisfação. Exato. E cada vez mais de avançar, como o senhor falou, então acaba entrando pelo campo dos vícios, né? E a quem cabe? Logicamente que a gente sabe, até pela própria Constituição Federal, nos coloca uma definição muito clara do papel da família nesse contexto, né? Mas também é pelo Estado e pela sociedade. Então,
fora da família. Como é que a escola, por exemplo, pode atuar nesse sentido para ajudar essas famílias a assumir essa responsabilidade, né, da proteção desses jovens, né, dessas crianças e adolescentes? Como é que a escola, por exemplo, participar? Como é que a sociedade pode participar, né, nesse sentido de prevenir, mas também de denunciar casos como esse? A escola tem um papel de grande importância. Ela pode participar fazendo palestras, chamando profissionais da área médica para falar exatamente sobre essa questão do vício, né? A própria UAB, né? A nossa Comissão de Direito Digital, se precisar para fazer a palestra, alguma escola, falar sobre o tema, nós estamos à disposição. Então, uma das principais atitudes que a escola deve ter é dar acesso à informação, com várias atividades de palestras, né? Alguns simpósios e chamando os pais, os alunos. Eu acho que realmente ajuda bastante. Qual é o grande objetivo da Comissão de Direito Digital, lá da OAB? O que ela realmente se propõe, né? Claro, tem uma gama de situações que estão envolvidas diretamente, mas qual é o objetivo realmente definido em que ela se propõe? A Comissão de Direito Digital, ela é muito ampla, né? Tanto é ampla que nós temos colaboradores também que saem da esfera jurídica, que é o caso do TI. Nós temos vários membros, vários colaboradores da Comissão de Direito Digital que são da tecnologia e informação, porque hoje a gente não pode falar na área digital sem pensar nesse profissional. Sim, né? O advogado, ele tem uma limitação jurídica. Quando você vai passar para a parte técnica ali de como funciona um programa, até a questão do cybercrimes, a gente precisa ali de um técnico especializado na parte da informação, de TI, para nos orientar. Então, hoje, a Comissão de Informação, a Comissão de Direito Digital, ela tem um papel muito importante de ajudar aqueles advogados, de repente, que estão com algum problema de acesso, que de repente não tem ainda muita informação, né, expertise, apoio à comunidade na questão das escolas. Hoje a gente fala muito da Lei Geral de Proteção de Dados, poder ajudar de repente uma entidade sem fins lucrativos para fazer ali a LGPD, que as empresas agora são obrigadas. Então, ela tem um papel muito amplo, porque quando se fala em direito digital, você simplesmente atende todas as áreas, direito civil, direito criminal, todas as áreas hoje está inserindo, porque a tendência é que cada dia que passa, a gente não vai estar mais usando o papel, vai ser tudo planilha eletrônica, né? Então tudo aquilo que vai passar para a área digital, hoje praticamente no estado do Pará, praticamente nós não temos mais processos físico. Hoje todos os processos, quando se dá entrada, hoje 2023, é tudo eletrônico. Né? Então é um caminho sem volta. E há um investimento, né, na questão da segurança, né? Talvez um dos maiores investimentos do mundo seja justamente na questão da segurança nesse campo. E aí eu lhe pergunto, como é que nós estamos em termos de legislação no Brasil? Como é que a gente está por aí? Tem muita coisa em discussão, a própria questão do Código Penal brasileiro, né? Há uma discussão em cima disso. Na questão realmente como o senhor falou, da questão do direito digital, das limitações, há discussões sobre o limite da questão das fake news, quem é que tem que fiscalizar, mas também tem os gigantes, as big techs, né, do sistema. Sim. Então, como é que o Brasil está nesse processo? Às vezes a gente sabe que tem um pecado que é muito comum, que é a busca de holofotes, seja de um setor ou de outro, em cima dessas questões, porque elas são chamativas, né? Mas o que de concreto a gente pode dizer? Olha, avançamos aqui. O que a gente pode dizer? Nós já tivemos muitos avanços, né? Começando ali desde da Lei Carolina Dickmann, quando ela teve a questão do seu revenge, notebook, né? Da vingança, que né? foi invadido. Aí depois a gente tem aí o Marco Civil da Internet. No Marco Civil da Internet também, no artigo 29, no seu inciso 10, fala exatamente da parte ali do controle parental, né? Certo. Então, só que à medida que vai evoluindo, hoje a tecnologia ela está de uma forma tão avançada que a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Né? Este ano nós tivemos um debate muito grande sobre as fake news, foi até retirado o projeto de lei, porque acho que tem que amadurecer mais. Para você ter uma ideia, do projeto original, a gente tem hoje 85 emendas. Então, o projeto de lei inicial, ele acaba virando até um Frankenstein.
né? Vamos dizer assim. A discussão muito se fala da questão da liberdade de expressão, né? Se fala também sobre a questão, que tipo de controle, e a outra questão fala sobre a questão de quem vai dizer o que está errado. Outras. Você falou sobre as Big Techs, porque na nossa lei do Marco Civil da internet, as grandes empresas, ela não tem a responsabilidade que hoje quer se colocar. Né? A responsabilidade que ele tem é o seguinte: bom, se alguém extrapolou seu direito de liberdade, que o Marco Zero prevê, e que tem que tirar algo assim da internet, eles se limitam a falar, eu tiro, mas eu preciso aí de desde que tenha um mandado judicial. Né? Então, e já existe muito fácil. Já existe isso, doutor? O mandado judicial nesse campo? Existe vários para tirar. Só que acontece que com a lei da fake news, a responsabilidade vai ter que ser maior, que ela já vai crivar e ela mesma já vai tirar. Então, não vai caber à empresa. Né? Então é algo também subjetivo. Até que ponto isso é ou não agressivo? Né? Então vai ficar, às vezes, uma nuvem cinzenta. Né? Além do que também eles vão perder muito. Hoje, uma coisa que eles não têm responsabilidade, tem muitos golpes que acontecem na internet, principalmente Facebook, Instagram, que você clica naquele que, poxa, por que eles não verificaram antes quem era aquela pessoa que estava por trás? Né? Então hoje tem um limbo aí, meio que é um dos objetivos dessa fake news também, que ao final, é exatamente que essas empresas, as Big Techs, elas têm essa responsabilidade de saber quem é que está por trás ali, né? Comprando aquele espaço ali para anunciar, porque hoje eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Né? E mal se sabe, hoje qualquer pessoa pode fazer um anúncio, você não precisa de nada. Se você inventar alguns dados ali, aí pagou, é o que eles querem. E ainda tem as máscaras, né? Que é uma das denúncias em cima disso aí. Por exemplo, de adultos, né, mal intencionados que se utilizam de máscaras, por exemplo, de adolescentes ou de crianças para se comunicar com outras crianças, e aí vai pedindo nudes, e aí vai pedindo, né, questões aí que estão ligadas diretamente a essa importunação sexual de diversas formas, né, e tal. Então, na verdade, sim, o senhor percebe que houve um avanço. Houve um avanço, mas a gente ainda está muito longe do ideal. Muito longe. Em termos mundiais, como é que está isso aí? Quem é que está chefiando essa discussão toda do direito, né? Não é a questão do entretenimento, que a gente sabe, não é a questão do dinheiro circulando, mas da questão realmente de salvaguardar o direito das pessoas nesse sentido. Normalmente, pelo que a gente tem visto aí, a União Europeia, ela acaba capitaneando isso aí. Quando começou a Lei Geral de Proteção de Dados, foi baseada lá. A lei da fake news, a gente também está pegando algumas bases de lá. Mesma coisa ainda sobre que entrou esse mês um projeto de lei, até do próprio presidente do Senado, sobre a regulamentação das inteligências artificiais. Sim, né? Perfeito. Então, hoje a União Europeia, ela ainda não conseguiu fazer essa regulamentação, mas já está muito mais adiantado que a gente. Né? Com certeza, a hora que lá ficar pronto, muita coisa a gente já vai aproveitar deles lá. Agora sim, a gente tem uma realidade aqui no Brasil que a gente diz, eu tenho um jeitinho brasileiro, né? A gente tem a legislação, mas também tem um jeitinho assim de alguma forma a gente fugir um pouquinho dessa estrutura. Só acho que isso é perigoso nesse sentido, quando nós tiver que regulamentar e tiver de fiscalizar e aplicar realmente a punibilidade nesse sentido. A gente corre esse risco de perder realmente essa estrutura, ou dá para confiar que isso vai ser efetivado? Olha, fica difícil eu responder antes de saber como é que vai ser formulada essa lei, porque o projeto de lei, até ela chegar ao final, tanto ainda tem emendas, né? Então fica difícil a gente falar algo que ainda está embrionário, a gente não sabe, mas que existe meios, existe. Certo. Né? Hoje a LGPD tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela fica até responsável pela fiscalização e por denúncias. Na questão da autoridade, na questão da inteligência artificial, eles querem criar uma agência reguladora para que fiscalize só nesse sentido também, né? Então a gente precisa, ainda está muito novo. Ainda, né? E nesse caso aí, e a gente deu uma volta um pouquinho na história, mas para voltar aqui para a questão do abandono digital,
Isso exige principalmente aí das famílias essa preocupação também, né? Porque os jovens estão envolvidos diretamente, né? Eles são realmente aqueles que estão mais presentes, aqueles que estão, como a gente diz, né, buscando cada vez mais elementos e às vezes são seduzidos pelo crime por causa das facilidades que também isso envolve, né? Então precisa que os pais também busquem esse conhecimento, né? Se interessem, né, para ter um olhar para a internet, doutor André, aqui realmente um olhar de responsabilidade, não apenas do entretenimento, né, que às vezes a gente tem muito, não é isso? Exato. A informação e diálogo aí é essencial, né? Voltando aí à questão do abandono digital, principalmente os pais para tomarem muito cuidado com aqueles jogos que tem chat, aquele chat eletrônico. Sim, verdade. Porque você falou da questão da máscara, às vezes de repente tem adultos que se passam ali por crianças para criar a confiança ali daquele jovem, da criança, do adolescente, para depois sim cometer o crime, ou às vezes de repente pega a confiança, aí ele acaba conseguindo até alguns dados pessoais, de cartão de crédito, alguma coisa, porque o objetivo desse criminoso do lado de lá é exatamente pegar o máximo de confiança que ele conseguir e aí depois, né, nós temos o crime de grooming, que é exatamente aquelas pessoas que ficam ali por meio de mensagens e depois aí no intuito vai pegando aquela intimidade, aí já vai passando para a conotação sexual, né? E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes até marca o encontro, um shopping, né? Por isso que os pais mais. realmente têm que ficar muito atentos, principalmente a esses jogos que tem chat. E limitar o tempo e estar sempre de olho ali. E a informação e a preocupação ali com a criança é fundamental. E há um impacto de saúde diretamente também, a questão do sono, né? Sim. Cada vez mais os jovens têm dormido menos, né? Perdidos aí horas e horas, às vezes madrugada pela internet, e é uma preocupação que, é como o senhor falou, acho que envolve realmente família, envolve escola, envolve sociedade para discutir essas questões, e envolve a responsabilidade realmente das empresas que estão envolvidas, né? Precisa realmente de ter uma responsabilização, porque senão realmente fica tudo solto né, e cada um salve-se quem puder nessa história, né? Porque a internet, né, doutor, ela não é má ou boa, né? Depende muito de como a gente trabalha, né? Exato. Como a gente utiliza, né? Então, a comissão trabalha nesse sentido, envolve esse conjunto, aí estou falando de termos, né, bem específicos do pessoal de TI que conhece isso, né? E que está atualizando o tempo todo, né? Nesse sentido. Qual o caminho agora para os jovens? Qual o caminho para eles? Né? Claro que os pais têm toda essa responsabilidade, mas há um caminho também para essa juventude que acompanha, né, e que está vivendo isso aí. Qual é o caminho para eles nesse sentido? Do uso, digamos assim, responsável da internet? Olha, o jovem que quer utilizar a internet responsavelmente, ele tem algo inimaginável, porque tem vários caminhos. Hoje ele pode seguir tantos caminhos na internet. Ele pode ser um cientista, ele pode ser um especialista ali até em crimes, ele pode... porque antigamente a gente dependia de uma biblioteca. Hoje, com acesso à internet, todas as informações estão ali. Você tem o mundo inteiro. Né? Você tem o mundo inteiro. Né? Eu estava vendo ali outro dia que, até mesmo eu sendo da Comissão de Direito Digital, fiquei surpreendido da questão dos caçadores de meteoros, que às vezes tem que... Você faz uma inscrição, se não me engano, até a NASA tem um setor lá, e aí depois você baixa uns aplicativos e você fica aí monitorando ali o céu com os aplicativos, tem vários tipos. Então hoje é inimaginável o acesso que a gente pode ter à tecnologia, né? E os jovens, às vezes, tem alguns que de repente pode sair ali um grande cientista, né? E nesse sentido, logicamente, que aí há um trabalho, né, que precisa ser feito para direcioná-los para o bem, né? Direcioná-los para as coisas que realmente são positivas, direcioná-los para coisas que podem ser produtivas, afinal eles estão cada vez buscando o protagonismo nesse sentido, né? E hoje em dia qualquer um também é produtor de conteúdo, né? Sim. Não há mais aquela situação, vou esperar a notícia chegar em cima da hora. Agora, por outro lado, né, eu acho que isso é interessante, até para a gente, finalizando a nossa entrevista também, que realmente essa atenção dos pais, né? Essa atenção no desenvolvimento dos filhos, no controle parental, como a gente já falou, no monitoramento permanente,
da utilização. Exato. E aí, só para fechar então esse nosso bloco, doutor, qual o limite dessa autoridade familiar para que também o jovem não se sinta invadido na sua privacidade? Até onde a gente pode ir, né? Para que... Não, mas isso aí é invasão demais. Por exemplo, o pai que pede a senha do filho, eu quero todas as tuas senhas, eu também quero monitorar. Como é que a gente pode fazer um equilíbrio nesse dia? Por onde vem esse equilíbrio? Eu acho que esse equilíbrio também começa pela idade. Quanto mais tenra a idade, né? Quanto menor a idade, maior a proteção e maior a exigência. À medida que ele vai crescendo, que o diálogo vai ficando maior, que você vai falando sobre as possibilidades de crimes que ocorrem na internet, dos riscos que ele pode estar, essa privacidade ela vai diminuindo, até porque realmente ele tem que ter uma privacidade. Só que essa privacidade, quando ele já tiver a maturidade para poder entender. Né? Porque perfeito. quando ele for ainda pequeno, eu acho que o pai tem que ter, não tem esse negócio de celular bloqueado, não existe isso, porque ele ainda não sabe se defender. Por mais que às vezes sempre a criança, às vezes ele quer até debater com o pai, não pai, eu entendo, eu sei disso, não sei o quê, a gente sabe que ele ainda é muito novo, né? Ainda não tem a experiência de vida, então à medida que ele vai crescendo, a gente vai dando uma liberdade maior, mas quando ele é pequeno, a gente realmente tem que tolir a questão da privacidade, a gente tem que saber 100% do que ele está fazendo, porque ele ainda desconhece aqueles riscos que ele está ali correndo. Né? E à medida que ele vai crescendo e a gente sempre conversando, a gente vai diminuindo, porque ele vai chegar numa idade que ele vai realmente se sentir tolhido. Mas se você vai preparando ele desde pequeno, com bastante informação, diálogo, criando a confiança com ele, que se ele vê algo de errado que aconteceu, reportar para o pai tomar atitude, ele começar a ver que realmente ali ele está seguro em casa, ele vai começando passo a passo, e aquela liberdade dele ele vai conquistando. A ter uma autonomia. Né, e uma responsabilidade cada vez maior. Então trocar o presente pela presença, né? Não tem Isso é importante, né? Doutor André Luiz Bastos, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Pará, eu queria lhe agradecer pela presença aqui conosco, né? Muito esclarecedor esse tema e muito importante e atual, né? A gente precisa cada vez mais trabalhar nisso aí, sucesso nesse trabalho, né? E sempre conte conosco também para essa divulgação, para essa situação toda. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, e a Comissão de Direito Digital, como qualquer outra comissão da OAB, está sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Muito obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto e que sempre está conosco. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho.